irmãos, a paz do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que estou muito feliz aqui nesta noite em poder estar transmitindo uma pequena palavra para os irmãos. E eu espero que os irmãos prestem bem atenção naquilo que vai ser dito nesta noite, porque nós estamos vivendo uma expectativa muito ruim. Nós vemos que a palavra de Deus ela está se cumprindo a cada momento. E eu quero ler aqui um versículo aqui na palavra de Deus que encontra em Mateus 24, que ela nos adverte a respeito dos finais dos tempos, da vinda do Senhor. E eu creio que nós estamos vivendo esse momento, um momento de reflexão para a nossa vida. Então eu gostaria aqui de ler aqui em Mateus 24, e o versículo de número 15. E assim sucessivamente eu devo ler alguns versículos a mais, mas eu quero que os irmãos prestem atenção. Que está escrito assim: quando, pois, vides que a abominação da assolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes, ou seja, os seus vestidos. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu comecei a ler esse capítulo aqui da palavra de Deus, eu fui ver que Jesus ele estava nos advertindo a respeito dos finais dos tempos. E uma coisa que me chamou muita atenção é que ele colocou logo o profeta Daniel. Quando vides que a abominação em que falou o profeta Daniel estiver no lugar santo, louvado seja o nome do Senhor. Eu até estava vendo no livro de Daniel, no capítulo, me parece, 21, está escrito sobre essas coisas, que está aqui, olha, louvado seja o nome do Senhor. Então, é o capítulo 12, desculpa, que fala assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugiarão como as estrelas, sempre e eternamente. Aqui está dizendo que para aqueles que são fiéis ao Senhor, eles, com certeza, eles brilharão naquele grande dia. Eles serão salvos, serão livres de todas as coisas que irão vir. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus estava falando assim, ele já tinha saído do templo, porque diz a história que ele estava no templo ensinando ali, e os seus discípulos chegaram para ele e perguntaram para ele: Senhor, quando vão acontecer essas coisas? Quais sinais são da sua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus disse para ele: olha, acautelai-vos que ninguém vos engane. Ou seja, tenha cuidado para ninguém te enganar, porque surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, se possível for até os escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele vem trazendo aquele ensinamento, aquela advertência para o povo, para os discípulos, que serve para nós nos dias atuais.
que nós estamos vivendo esse momento. Louvado seja o nome do Senhor. E nós tivemos nos dias atuais que está surgindo muitas mensagens assim, que na realidade são mensagens falsas. A igreja em si ultimamente tem esfriado muito, tem deixado abominação entrar no meio do povo de Deus, tem deixado o pecado entrar. Nós éramos para estarmos saltitantes, cheios de alegria diante de Deus, porque nós vemos que está se cumprindo esta palavra nos nossos dias atuais. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus disse para ele: olha, acautelai-vos que ninguém vos engane. Ou seja, tenha cuidado para que ninguém te engane, porque surgirão falsos profetas, e muitos dirão que o mestre está aqui ou está ali, mas não dê crédito. Ele está no deserto, não saia do seu lugar. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e mostra-se o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz para nós ficarmos em vigilância. Ele diz para nós termos cuidados com a nossa vida espiritual. Nós ter cuidado com aquilo que nós viemos fazer, que viemos falar, para que nós não venhamos dormir no sono da indolência. E nessa mesma passagem ele fala a respeito das virgens, das 10 virgens, né? Que 5 eram loucas e 5 prudentes. Eles estavam esperando o noivo e o noivo tardou. E a Bíblia fala que elas adormeceram, todas elas adormeceram, tanto as loucas como as prudentes adormeceram. Louvado seja Deus, porque o noivo tardou. E quando ouviu aquele barulho, que a comitiva do noivo estava chegando, o que elas disseram? Eles acordaram e disseram: olha, quando eles pegaram a sua candeia com azeite, as suas lamparinas acesas, aquelas loucas não tinham azeite o suficiente para poder seguir o cortejo. Louvado seja Deus. E elas pediram para as prudentes para repartir com elas, dar um pouco do azeite, daquilo que ela tinha, daquele azeite que elas tinham, para poder elas colocar na lamparina delas e iluminar para clarear o caminho para onde eles iam passar, para acompanhar o cortejo do noivo. Louvado seja Deus. E elas disseram: seja causa que vai faltar a nós e a vocês. Vai, compra o azeite e depois vocês voltem. Louvado seja Deus. Isso quer dizer que cada um tem a responsabilidade pessoal. Eu vou prestar conta da minha vida, você vai prestar conta da sua vida. Eu não vou salvar a sua vida, nem você vai salvar a minha, mas eu preciso estar com a minha vida diante de Deus. Ter uma vida em santidade, separar do mundo, não amar o mundo, porque a Bíblia diz que não ameis o mundo, nem que o mundo há, porque o que há no mundo são as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, a soberba da vida, não do Pai, mas no mundo. E aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu estava lendo esta passagem e vendo que a Bíblia diz que se não fosse abreviado aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Louvado seja Deus. Aí eu vi lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13, que fala a respeito da vinda de Cristo, da ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o Senhor vier nas nuvens para buscar o teu povo, louvado seja o nome do Senhor,
creio eu que a igreja estará lá, porque ele vem buscar a igreja. Louvado seja Deus. Eu creio que eu serei também um dos tais, porque estamos lutando para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está escrito: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, ainda também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então haverá uma ressurreição quando ele tocar as trombetas nos ares, nas nuvens. A Bíblia diz que descerá com alarido e com voz de arcanjo e com som de trombetas. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles que estiverem, que morreram no Senhor, eles ressuscitarão primeiro. E aqueles que estiverem vivos serão arrebatados para estar juntamente com o Senhor nos ares. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, eu deixo essa pequena palavra para reflexão nossa. Vamos procurarmos a levar uma vida mais santa diante de Deus, levar uma vida mais verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa naquele grande dia. Esse dia está perto a acontecer. Louvado seja o nome do Senhor, onde somente a igreja, aquele que é fiel ao Senhor, ouvirão o toque da última trombeta. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava meditando esses dias a respeito daqueles que irão ser arrebatados junto com a igreja. Louvado seja Deus. Ou seja, a igreja que vai ser arrebatada. A Bíblia diz que todo aquele que confessa com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. E outros versículos diz: aquele que o Pai me der, esse vem a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que no arrebatamento da igreja, ele vai tirar aquele crente fiel. Porque lá na carta de João, lá no capítulo 3, ele fala que, portanto, foste fiéis ao meu nome, não negaste a minha palavra. Portanto, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Louvado seja Deus. Esse fiel que vai ser livrado naquele grande dia, no dia da tribulação, no dia que o homem do pecado se revelar. Louvado seja Deus. Aqueles que estiverem vigilantes, mas aquele que não estiver vigiando vai ficar por aí. Mas não quer dizer que não vai ser salvo, porque a Bíblia diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, mas só que ele vai ter que passar por um período de sofrimento aqui. E a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que não passar pela grande tribulação, ou seja, aquele que ressuscitar, ou aquele que for arrebatado com a igreja. Louvado seja Deus. Esses são bem-aventurados, ou seja, felizes são esses. Louvado seja Deus. Então é necessário que nós venhamos permanecer na presença de Deus, amar uns aos outros. Vamos amar, irmãos, com sinceridade, poder olhar no olho dos nossos irmãos e não haver nada que venha abonar a nossa conduta diante dele, nem diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se nós permanecermos assim, com certeza, irmãos, nós iremos ser salvos, nós iremos ser arrebatados juntamente, louvado seja Deus, a encontrar o Senhor nos ares. Eu estou esperando esse grande dia. Eu creio que não vai demorar muito não, porque os sinais que falam lá a palavra de Deus, nesse capítulo que eu li para vocês, os sinais já estão todos aí.
Nós vemos que não tem mais paz na terra. Nós vemos fome, peste, terremotos, guerra em vários lugares. E isso, a Bíblia diz que é o princípio das dores. Aí o Senhor ainda fala, olha, ainda deixa ainda como exemplo a figueira. Você olha a figueira. Quando suas folhas estão já tenras, seus ramos estão tenros e brotam folhas, louvado seja Deus, saibais que perto está o verão. Ou seja, nós sabemos que quando ela cai as suas folhas velhas e começa a nascer folhas novas, é porque já está perto o verão. Então ele mandou a gente fazer essa comparação com a sua vinda, porque a Bíblia diz que seria como nos dias de Noé, que muitos casavam, dava-se em casamentos, e assim veio o dilúvio e consumiu a todos. Mesmo assim está sendo hoje. Nós vemos que as pessoas não querem saber mais de palavra, não aceita conselho, não aceita nada que é de bom. As pessoas só querem saber do seu bem próprio, entendeu? Levar uma vida de qualquer maneira, só procurando ter uma vida de bem-estar financeiro também. Mas ela falou que as coisas espirituais, negar a si mesmo, as pessoas não querem. E Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Louvado seja Deus. A luta pior que nós passamos é negar a nós mesmos, o nosso desejo, a nossa falta de fé, que muitas das vezes nós temos pouca fé. Porque às vezes até por causa dos acontecimentos que nós vemos nos últimos dias, nós perdemos a fé. Então nós temos que orar a cada dia para pedir ao Senhor que aumente a nossa fé, nos ajuda. Louvado seja o nome do Senhor, para que quando chegar aquele dia, irmãos, nós não ficarmos por aqui, nós não ficar desapercebidos, dormindo no sono da indolência. Por isso a Bíblia diz, levanta tu que dorme, levanta entre os caídos e Cristo te esclarecerá. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que colocar nossa vida cada dia na presença de Deus. Nós vemos que é apenas um simples vírus aí que foi lançado na terra, parou o mundo, quer dizer, mexeu com a economia, mexeu com todo o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é um sinal da vinda do Senhor. Às vezes as pessoas dizem que você quer espiritualizar tudo. Não é problema espiritualizar. É que nós estudamos a palavra e sabemos que essas coisas, elas virem acontecer. Louvado seja Deus. E quando estivesse acontecendo essas coisas, é para que nós venhamos olhar para o céu, olhar para cima, que nossa salvação está perto, olhar para o Senhor, não olhar para esse mundo, não olhar para as coisas desse mundo, que essas coisas desse mundo perecem. Louvado seja Deus. Mas aquele que olha as coisas de Deus, que vive para Deus, esse permanece. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos, e peço, irmãos, que continuem orando, vamos orar uns pelos outros, vamos jejuar, louvados, entregar nossos problemas na mão do Senhor e confiar nele, que a Bíblia diz que entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não vamos entrar em desespero igual muitos que entram em desespero porque não tem esperança, mas nós temos a esperança em Cristo. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação, Ele é aquele nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos confiar mais no Senhor, porque Ele está às portas, está para vir a qualquer momento. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a vocês. Peço que ore por mim. Louvado seja Deus. E vamos matar essa saudade em nome de Jesus, que vai chegar o dia e que nós estaremos aqui nessa igreja cultuando. Eu sei que o fogo vai descer, o céu vai baixar nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém.